Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá a todos, meu nome é Giane Gomes. Eu atualmente faço parte da pós-graduação de Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense. Eu sou uma mulher trans e travesti. A mulheridade travesti é uma forma de relato delinquente e por isso mesmo potente. Ela se move pelas fissuras do regime de gênero, produzindo um espaço próprio, insubmisso, rebelde. Sua existência não se contenta em ser incluída. Ela não apenas habita, mas está ativamente inserida na mulheridade. E, ao fazê-lo, não apenas ocupa um espaço, ela cria um lugar. Esse lugar é a vivência travesti, é quem somos. Certa noite, uma mulher travesti saiu para trabalhar nas ruas, vendendo tudo que possuía, o próprio corpo, e ao amanhecer, foi dormir desejando um futuro em que seu nome e seu gênero fossem respeitados. Essa mulher foi perseguida pela polícia, teve suas joias arrancadas, seus cabelos raspados. Essa mulher morreu muitas vezes, centenas, talvez milhares. Essa mulher sou eu. É também a subcelebridade que aparece nas páginas de fofocas dos jornais. A menina que fala sobre hormônios para milhares de seguidores nas redes sociais. Para além do corpo físico, das transformações provocadas por hormônios ou cirurgias, nós temos tradição, e essa tradição envolve sofrimento e luta. A travesti se prostitui na rua há décadas a fio e suas histórias são contadas. É dela que eu vim e dela eu tenho orgulho. Eu poderia enumerar vários nomes, mas deixo para o leitor a tarefa de, com uma simples busca na internet, cumprir essa missão. Ainda sob tradição, cito Mércio Pereira Gomes, que aborda brevemente o assunto. Abre aspas. Tradição seria uma dimensão temporal da cultura que se reporta à sua formação no passado. Tradição temporal da cultura quer ser uma conceituação, reconhecer como sendo tudo aquilo cultural que uma coletividade reconhece como sendo essencial para sua identidade e que vincula sua existência atual com seu passado. Portanto, quando se fala em tradição, fica subentendido o sentimento de lealdade ou deslealdade a ela. Gomes, 2012. Encerrando estas reflexões, vimos que ser travesti é ser mulher, não uma mulher cis, cujas características foram fundamentadas e definidas por um binarismo datado, por um discurso médico que as posiciona como uma simples anti-homensidade, desejando e sendo desejadas, caçando e sendo caçadas. Ser travesti é encontrar abertura no vazio do binário, uma mulheridade pautada em si mesma e não em sua contraparte homem. Somos desejadas e ponto final. Travesti não se resume a um corpo moldado por hormônios ou intervenções cirúrgicas. Até mesmo esses aspectos tão amplificados pela mídia são apenas detalhes diante da complexidade do que somos. Nossa existência carrega a marca de uma tradição forjada na resistência, no orgulho e na memória coletiva de quem, mesmo diante da violência e do apagamento, insiste em existir. É justamente a partir dessa herança
construída em meio a tantas mortes simbólicas e reais que nos reconhecemos e reafirmamos. Mas somos ainda mais que isso. Nós somos a transgressão da norma. Primeiro, a espetacularização. As vivências travestis têm sido crescentemente transformadas em performance pública da diferença. Isso significa que o sujeito travesti, em vez de ser reconhecido por sua existência complexa, é muitas vezes reduzido a uma imagem, a um conteúdo vendável. Essa lógica da espetacularização retira das travestilidades sua densidade e sua autonomia, convertendo experiências reais em produto de entretenimento ou fetiche estético. É o que se vê, por exemplo, na apropriação massiva de signos visuais linguísticos e gestuais das travestis nas redes sociais, babado, na moda ou mesmo em discursos institucionais que celebram diversidade sem garantir os direitos básicos das pessoas trans. A espetacularização não apaga diretamente os corpos, ao contrário, os torna hipervisíveis, mas essa visibilidade, em vez de resultar em uma cidadania ou reparação, serve ao consumo, torna-se uma vitrine da diferença, onde a travesti pode até ser celebrada, desde que enquadrada em performances previamente aceitas. A travesti forte, a engraçada, a sofredora resiliente. Em todos os casos, uma representação que conforta o olhar cis, o olhar normativo, que o diverte ou o comove, mas que raramente o desafia. Já a canibalização, por sua vez, se dá por outro caminho. Ela envolve a apropriação sistemática por parte das classes privilegiadas de expressões culturais marginalizadas, incluindo aqui os modos de ser, de falar, vestir e existir das travestis. Não se trata mais apenas de colocar essas experiências em cena, mas de incorporá-las como se fossem próprias, apagando suas origens. O que está em jogo aqui é o roubo simbólico, quando uma estética criada na periferia ou uma linguagem forjada na sobrevivência, como é o bajubá, é reaproveitada nos centros de poder sem reconhecimento ou devolução. Esse processo é antigo e amplamente identificado por pesquisadores das culturas populares latino-americanas. Mas, quando olhamos para as travestilidades, ele ganha contornos mais agudos, porque nesse caso, o que é canibalizado não é apenas um traço cultural, mas uma vivência marcada por exclusão, violência, resistência e morte. Apropriar-se disso sem dar nome, sem partilhar espaço, sem redistribuir poder, é perpetuar a lógica histórica da exclusão, agora sob o verniz da representatividade. Um exemplo emblemático desse processo é o transfake, prática em que artistas cis interpretam personagens trans. Aqui, os dois fenômenos se encontram: a espetacularização da diferença e a canibalização de uma experiência que não lhes pertence. Corpos dissidentes são excluídos da mediação simbólica sobre si mesmos e substituídos por corpos que reproduzem as normas. Esse gesto, longe de neutro, reforça os mecanismos estruturais de exclusão. Retomando o protesto da atriz Keila Brasil, em 2023, durante uma encenação da peça Tudo Sobre Minha Mãe, em Lisboa, percebemos como essas dinâmicas operam. Ao se manifestar contra a ausência de atrizes travestis num espetáculo que trata justamente da experiência trans, a atriz Keila denunciou a interdição da presença travesti nos espaços simbólicos da cultura. Foi uma recusa à ideia de que se pode representar nossas vidas sem nos incluir. Foi também um chamado para romper com essa lógica de consumo da diferença que não transforma estruturas, apenas as enfeita.
Em resumo, enquanto a espetacularização transforma a travesti em imagem vendável, a canibalização transforma sua existência em insumo para os discursos dos outros. Ambas negam a agência. Ambas nos afastam do centro da cena. Ambas precisam ser enfrentadas com a radicalidade de quem sabe que representação sem participação não é avanço, é continuidade da exclusão. Bem, não faz muito tempo, e me vem à memória enquanto escrevo essas palavras, que algumas meninas transgênero, travestis como eu, foram se divertir em um lugar aqui no Rio de Janeiro, na Lapa, chamado Casarão do Firmino. Na saída da casa de samba, as duas mulheres foram violentamente agredidas sob gritos de "Pode bater que é homem!". Bem, vou fazer uma citação. Examino essas trajetórias pelas quais o estado de exceção e a relação de inimizade tornaram-se a base normativa do direito de matar. Em tais instâncias, o poder, e não necessariamente o poder estatal, continuamente se refere e apela à exceção, emergência e a uma noção ficcional do inimigo. Ele também trabalha para produzir semelhantes exceção, emergência e inimigo ficcional. Aquele Mbembe 2016. Como aponta aquele Mbembe, o poder contemporâneo opera muitas vezes a partir da produção constante de inimigos fictícios, instaurando estado de exceção que se tornam regra. No caso das meninas do exemplo, essa exceção se fundamenta em uma determinação também fictícia, construída em torno do gênero. A norma é não bater, respeitar o próximo, mas nós, travestis, somos percebidas como transgressoras ambulantes de outro pressuposto dessa norma. Por quê? Podemos parecer mulheres cis, ainda que não sejamos. E é justamente essa percepção que desperta nessas pessoas autorização, ainda que simbólica, homens, de que eles são portadores do poder social, que têm direito de suspendê-la como se tivessem o poder de corrigir com violência aquilo que julgam ser um erro. Encerro dizendo que os relatos mencionados não tratam um desvio da norma, mas sua mais pura manifestação. Trata-se da permissão de apagamento tornada cotidiana, da nossa deglutição em inimigas, inventadas com essa roupagem para justificar a violência. A travesti, nesse contexto, não é percebida como cidadã, mas como corpo a ser eliminado, no caso das meninas sambando no Firmino, e como corpo apagável no momento em que é construído um espetáculo para classes mais abastadas. O corpo travesti pode ser eliminado do espetáculo, por não se encaixar no que o poder define como vida legítima, canibalizado pelas classes abastadas, assim como o corpo travesti pode ser assassinado pelos homens por não se submeter a seus desejos. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.